O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nossas boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na paróquia Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. E de modo particular queremos acolher os irmãos que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe de Misericórdia, a Rainha da Amazônia. Caríssimos, nós estamos acompanhando nestas últimas semanas, 2, 3 últimas semanas, desde o começo do mês de fevereiro, o livro do Gênesis, na primeira leitura da missa, da liturgia da Santa Missa. Então, nós vimos, já chegamos ao capítulo 11. Então, do 1º ao 11, nós temos a história das origens da humanidade, da criação. E nós fomos acompanhando, primeiro, a queda de Adão e Eva, a queda dos primeiros pais. Segundo, o fratricídio de Caim, ou seja, fratricídio quer dizer assassinato do irmão, Caim que matou Abel. Depois nós vimos o dilúvio universal. A maldade do homem gritou tanto ao céu que o Senhor quis lavá-la da face da terra. Mas o Senhor, que é misericórdia, encontrou em Noé a oportunidade de manifestar o seu amor pela sua criação, ao poupar Noé, que sendo justo, ou seja, cumprindo os mandamentos do Senhor, foi encontrado digno de salvação. Ele, sua família, os animais que a ele foram entregues, para que a criação não se perdesse devido à maldade humana. E agora nós chegamos à Torre de Babel. A Torre de Babel, onde nós vemos manifestar-se a soberba. A soberba que acompanha o homem, né? Não é à toa que ela é o primeiro pecado capital. É o pecado original. Capital significa aquilo que gera recursos, aquilo que gera, que produz. E ele, a soberba, é o primeiro pecado capital. Foi a soberba, foi o pensar em si, o querer as coisas só para si, o querer ser mais do que o outro, no caso de Adão e Eva, mais do que Deus, que levou a humanidade à queda. E mais uma vez a soberba atinge os homens. Eles encontraram um lugar aprazível, uma planície que tinha recursos, não é? Tinha
Pela narrativa do texto a gente vê isso. Eles fizeram tijolos e os cozeram ao sol. Não foi em forno, mas eles tinham terra e água em abundância, o suficiente para fazer uma torre que chegaria aos céus. Olhe só a ambição humana, sempre querendo fazer coisas maiores. De fato, Deus nos chama a coisas maiores, mas com Ele, por Ele e nele. Mas o homem quer fazer por si próprio. Quantas vezes nós não vimos ao longo da história as torres de Babel serem erguidas? É famoso a frase do construtor do Titanic, que na época foi o maior navio já construído na história da humanidade, e ele teria dito, não é? Que este nem Deus afunda. E nós vimos, não é? Que há mais de 100 anos ele jaz sob as águas do oceano. Então nós vemos que o homem ainda continua querendo construir torres para chegar ao céu e destronar Deus, ainda hoje. Esses 11 primeiros capítulos, se nós transformássemos eles num romance, nós poderíamos dar um título em 2 palavras, a maneira daquela autora famosa inglesa, né? A Jane Austen, que os livros dela sempre tem 2, né? 2 palavras, 2, 3 palavras: desejo e orgulho e preconceito, razão e sensibilidade, e aí vai, não é? Seria desobediência e culpa. Desobediência e culpa. Esse é o romance da humanidade. A desobediência vem porque o homem quer fazer o que quer. E a culpa? A culpa vem porque o resultado da soberba é sempre desastroso. Está escrito nos Salmos que Deus abate o soberbo até o chão. E outra tradução muito interessante em português: Deus humilha o soberbo até o chão. Por isso que o remédio da soberba é a humildade. Humildade vem do latim humus. Humus significa chão. O chão. E lá na Torre de Babel a confusão vai se estabelecer, porque os homens começam a não se entender mais. Porque cada um quer fazer o que quer, do jeito que quer. E começa a teimar. É aquilo que lá no Ceará a gente chama o absoluto. O que é o absoluto? É a mistura do soberbo com o teimoso. Soberbo com teimoso. Você diz para o absoluto: olha, não põe a mão no fogo que o fogo queima. Ele vai lá e coloca. Ele queima a mão, só para ele dizer assim: eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Então a soberba é esse pecado que causa desastres. Quantos e quantos por soberba não perdoam, por soberba não respeitam os mandamentos da lei de Deus, por soberba afronta até as leis naturais. Até as leis naturais. Por soberba querem fazer o errado passar por certo, o que não é casamento por casamento, o que não é família por família. E aí os desastres vão só aumentando, não é? A confusão. Por isso que a Babel ganhou o significado de casa da confusão. Que se você for na etimologia, quer dizer casa de Deus. Mas o homem não quis fazer uma casa para Deus, quis fazer para ele. E aí deu errado, deu confusão.
ou como se diria no linguagem popular, deu chabu. Por isso, Babel até hoje, Babel, Babilônia, significa confusão. Quando você vê uma confusão, você diz, olha, ali está uma Babilônia, ou seja, casa da confusão. Então esta desobediência e culpa, esses 11 primeiros capítulos do Gênesis, desobediência e culpa. E a culpa vem justamente porque o homem vê o desastre das suas opções, de optar pelo erro, pelo mal. E no Evangelho, nós vemos Jesus nos convidar a abrirmos mão da soberba. E o que é que o homem tem mais apego na vida? Não é a sua própria vida? Por isso que Jesus diz que prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelo irmão. Porque o bem que nós temos mais apego é a nossa vida. É a nossa vida. Muitos não abrem mão da sua vida. E aqui nós voltamos à questão da soberba. Do meu querer. Do faço o que quero. Não sigo os mandamentos de Deus e nem dos homens. Não temo a Deus e muito menos aos homens. E nós sabemos muito bem o que esse tipo de gente faz quando chega no poder. Querem conquistar o mundo para si, mas só causam desgraça aos irmãos. E a lista seria longa, né? Poderíamos começar com Adão e Eva, sem dúvida. Passar por Caim, pelos construtores da Torre de Babel, antes pela geração, pelos contemporâneos de Noé, pela Torre de Babel. E nós poderíamos colocar alguns nomes famosos, digamos, famosos não, infame, porque famoso significa aquilo que é bom, não é? Alguém que é conhecido por ter feito uma coisa boa. Infame por ter feito uma coisa ruim. Aí a lista é enorme. Nós podemos pensar em indivíduos e grupos. Nós podemos pensar nos imperadores loucos, nos Césares loucos, Calígula, Nero, Décio, Diocleciano, que levaram à ruína ao Império Romano e aos povos. Nós poderíamos pensar em Alexandre o Grande, antes deles, os soberanos da Síria, depois dos Césares loucos, os bárbaros, Átila, o Huno e companhia, Maomé. Poderíamos colocar também na conta Napoleão, e antes dele, os revolucionários franceses, da ímpia Revolução Francesa. Nós poderíamos colocar na conta Marx, Freud, Nietzsche, na filosofia e na política, causadores de grandes desastres intelectuais. Nós poderíamos colocar também Adolf Hitler, Stalin, do qual foi dito que para fazer a felicidade da humanidade, de 1/10 da humanidade, era capaz de exterminar os outros 9/10. Então veja que a lista é grande. Isso dos nomes mais infames. Mas aquilo que eu e você fazemos, que nos coloca também, embora anônimos, nessa lista da infâmia, da desobediência e da culpa. Então, meus irmãos, Jesus nos disse que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a vida eterna. Não foi isso que aconteceu com tantos e tantos? Com Átila, com Gengis Khan,
com Napoleão, com Hitler, com Stalin. Então, meus irmãos, Jesus nos convida a dar a vida pelo Evangelho e nos diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Se eu aceito pegar a cruz de Cristo, significa que eu estou abrindo mão da minha vida pela vida de Cristo, como Cristo abriu mão da vida dele pela nossa. Nunca se esqueça disso. Uma vez um protestante me questionou porque eu estava com um crucifixo no cordão, no pescoço, não é? Ele já ressuscitou, não está aí não. E eu disse para ele: isso aqui é para te lembrar que aqui quem devia estar pregado eras tu e eu. Porque aquele que rejeita a cruz de Cristo, rejeita a Cristo. Porque Jesus disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha após mim. Então, meu irmão, não faça como os homens da Babilônia, que desprezaram a Deus e foram jogados na confusão. Vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, que abriu mão da sua vida pela nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima.